O técnico português Jorge Jesus fez história no período em que trabalhou no futebol brasileiro. De 2019 até 2020, o Mister conseguiu fazer o Flamengo jogar um futebol encantador e ter resultados também bem acima da média. Tanto que no período em que JJ foi o treinador do Flamengo, o Fla levou para casa a sua segunda Libertadores, venceu o Brasileirão e sempre jogando de uma maneira muito bonita, encantadora. Tanto que para muitas pessoas, o Flamengo é o time que jogou o futebol mais bonito aqui no nosso país no século XXI. E após o sucesso do Jorge Jesus no Flamengo, imaginava-se que ele fosse voltar para a Europa para pegar um time realmente forte e fosse fazer um grande trabalho. Haviam até aqueles que queriam que Jorge Jesus fosse o sucessor de Tite na seleção brasileira. Mas até o momento, o que se vê do trabalho do Jorge Jesus na Europa, após a sua vitoriosa passagem pelo Flamengo, é que é um grande fracasso, essa é a verdade. Jorge Jesus não vingou no Benfica, não vem vingando no Fenerbahçe da Turquia, e nesse vídeo eu vou mostrar pra você qual time ele pode treinar aqui no Brasil em 2023 e por que ele tá interessado em um retorno. Então, fica comigo agora, após a vinheta do futebol brasileiro. Hoje tem jogo da seleção brasileira. A seleção do Tite vai enfrentar a seleção de Gana num amistoso preparatório para a Copa do Mundo. E esse jogo pode ser uma baita oportunidade para você que está atrás de uma renda extra botar uma grana no bolso. Tem gente que utiliza as apostas como uma fonte de diversão para poder brincar e tem gente que vê realmente como uma renda extra. Então, independente de qual é a sua vertente, saiba que você pode fazer suas fezinhas com segurança na casa parceira do canal, a BR4Bet. Vou deixar o link para você fazer o seu cadastro e apostar hoje no jogo da seleção aqui na descrição do vídeo. Lembrando que a BR4Bet tem condições únicas para você. Além de ser, claro, uma casa de segurança, lá você consegue fazer o seu depósito e saque via Pix e também lá eles dobram o seu primeiro depósito se você quiser. Basta você utilizar no seu cadastro o cupom BR4Bet100. Então não fica fora dessa, vá lá, faça o seu depósito e faça uma fezinha. Valeu? Jorge Jesus fez história treinando o Flamengo em 2019 e em 2020. Especialmente em 2019, o Jorge Jesus conseguiu levar o Flamengo para outro nível. O Flamengo que até então montava até bons times, mas não conseguia vencer, o Jorge Jesus fez isso mudar. Ele trouxe jogadores que estavam na Europa, jogadores que eram experientes como Rafinha, Felipe Luiz e montou um time extremamente competitivo. Isso acabou resultando no Flamengo levar para casa a sua segunda Libertadores, vencer o Brasileirão com ampla vantagem e, claro, jogar um futebol muito bonito. Tanto que até quem não torcia para o Flamengo gostava de parar o seu tempo para poder acompanhar aquele time do JJ jogando. E outra coisa, até no Mundial de Clubes contra o Liverpool, o Flamengo fez um jogo extremamente digno, criou oportunidades até para poder marcar gols em cima do Liverpool. O problema é que não as converteu. Mas, de uma maneira geral, o trabalho do Jorge Jesus no Flamengo foi muito bom. Tanto que daquele time, vários jogadores depois se deram bem também, alguns foram para a Europa, outros têm ainda uma carreira extremamente consolidada no Flamengo. E o Jorge Jesus, por sua vez, como eu falei na introdução, imaginava-se que, depois do Flamengo, ele daria um salto para um time importante europeu, para que ele pudesse desenvolver um trabalho de outro nível. E como eu disse, até algumas pessoas queriam que ele fosse o sucessor do Tite na seleção brasileira, para que ele pudesse fazer a nossa seleção jogar o mesmo futebol bonito que ele fez o Flamengo jogar. A grande questão é que o Jorge Jesus não conseguiu desenvolver esse mesmo bom trabalho do Flamengo quando ele voltou para a Europa. E tudo isso tem um motivo muito claro. O Jorge Jesus aqui no Brasil, ele provou ser um técnico diferenciado. Até pelo nível extremamente baixo dos nossos técnicos, o Jorge Jesus, pela experiência, pela rodagem, veio aqui e se destacou da maneira que quis. E é normal que técnicos que atuem principalmente na Europa, mesmo que na Europa eles não sejam do primeiro escalão, quando eles vêm para o Brasil eles se tornam o primeiro escalão. Porque o que às vezes mediano, nota 6 lá na Europa, quando vem para o Brasil vira nota 9, vira nota 10, porque o nível da Europa em relação ao Brasil está bem acima. Basta vocês verem que o Abel Ferreira, que agora é técnico do Palmeiras, ele chegou no Palmeiras e não tinha nenhum título, era um técnico que havia acabado de começar a carreira, chegou, pegou o Palmeiras e já fez uma limpa de títulos aqui no Brasil.
Libertadores, Copa do Brasil, tá caminhando agora para o Brasileiro, da mesma maneira que o Jorge Jesus fez no Flamengo. E é um técnico que, apesar de ser ainda jovem, a realidade é que se hoje ele for para a Europa, ele é um técnico mediano, não é um técnico top, nível Guardiola, nível Klopp. Então isso explica o sucesso do Jorge Jesus no Brasil e o seu fracasso na Europa, porque na Europa ele é mais um, aqui ele era o cara. E outra coisa, o Jorge Jesus já tem 68 anos. O auge mesmo da sua carreira foi o Flamengo, porque até então, apesar de ter feito bons trabalhos no futebol português, ele nunca teve um trabalho de destaque para poder se credenciar para comandar um Real Madrid, comandar um Barcelona. Então isso explica o sucesso no Brasil e a falta de sucesso lá no velho continente. E nesse momento o Jorge Jesus está treinando o Fenerbahçe da Turquia, clube onde ele tem contrato até junho de 2023. E ele chegou para essa temporada. Porém, o desempenho do JJ já tem deixado a desejar. Até o momento, comandando o Fenerbahçe, ele tem 14 jogos. São 8 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. E a informação que vem do jornal português Record é que para 2023 o Jorge Jesus já está pensando em ir embora do Fenerbahçe e voltar ao Brasil. E numa volta ao Brasil, o time que ele pode acabar comandando é o Atlético Mineiro. Foi publicado pelo Record que nos últimos dias houve uma conversa do Jorge Jesus com empresários ligados ao Atlético Mineiro. Então foi conversado sobre a possibilidade do JJ comandar o Galo para 2023. O Atlético que hoje tem como treinador o Cuca. O Cuca que voltou ao Atlético nesse ano de 2022. Só que desde a sua volta os resultados não vêm sendo positivos. O Atlético prioriza uma continuidade de trabalho do Cuca para 2023. Mas por conta dos resultados ruins que vêm sendo alcançados, pode sim haver uma troca no comando técnico para a próxima temporada. Porque o Cuca não voltou mesmo para o Atlético. E é uma coisa que já havia acontecido com ele no Palmeiras. Ele saiu de uma temporada para outra, tempos depois foi chamado para voltar, voltou, mas o time não era mais o mesmo, ele também não era mais o mesmo, e no Atlético aconteceu isso. Ele vence o Brasileiro e a Copa do Brasil na temporada passada, e quando chega nessa temporada, há a troca de comando, e quando ele volta o time já está desconfigurado. Tanto que nessa temporada o Atlético Mineiro acabou sendo eliminado precocemente na Copa do Brasil e na Libertadores, e no Brasileirão não esteve nunca perto de brigar pelo título. Tanto que hoje o Atlético Mineiro é apenas o 7º colocado. Então para a próxima temporada, o Jorge Jesus está na mira do Atlético Mineiro. E é o que eu falei, para ele é muito interessante esse retorno, porque aqui ele sabe que ele vai se destacar. Essa é a grande razão pela qual ele mira uma volta ao futebol brasileiro. Porque na Europa ele é só mais um. No Benfica, o Jorge Jesus não fez um bom trabalho, mas imaginava-se que agora ele indo para o Fenerbahçe pedindo várias contratações, as coisas mudariam. Mas não mudaram. Até o momento, o Jorge Jesus levou o Fenerbahçe ao 6º lugar no Campeonato Turco, que é pouco pelo investimento que foi feito, e o Fenerbahçe foi também eliminado na pré-fase da Liga dos Campeões. A pré-fase da Liga dos Campeões que vem sendo aí o pesadelo do Jorge Jesus. Se aqui no Brasil ele conseguia fazer uma grande campanha na Libertadores, no caso em 2019 ele foi campeão, na Europa as coisas são diferentes. Tanto que essa é a segunda vez em que o Jorge Jesus é eliminado na pré-fase da Liga dos Campeões. Dessa vez o Fenerbahçe foi eliminado pelo Dinamo de Kiev da Ucrânia. Quando ele treinava o Benfica, ele foi eliminado pelo PAOK da Grécia, que na época era treinado pelo Abel Ferreira. E o trabalho do Jorge Jesus vem sendo questionado na Turquia porque ele fez o Fenerbahçe gastar 30 milhões de euros nessa última janela de transferências. Pode parecer que não, mas 30 milhões de euros para um time da Turquia é uma boa grana. Não estamos falando de investimento de Real Madrid, Barcelona, estamos falando de investimento de Fenerbahçe. Então ele tá deixando a desejar. E ele tá sendo ainda mais cobrado porque teve muitos jogadores que ele indicou a contratação que vem tendo um desempenho questionável. E ele levou muitos brasileiros para o futebol turco. Por exemplo, o Gustavo Henrique, que era zagueiro do Flamengo, o William Arão, que era volante do Flamengo, o Luan Pérez, que chegou a ser zagueiro do Santos, o João Pedro, que jogou muitos anos como atacante na Itália. Então todos esses jogadores tiveram o aval do Jorge Jesus. Até o momento, seu trabalho é uma grande incógnita. E agora eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Você concorda com o que eu disse que o Jorge Jesus aqui no Brasil é destaque, mas na Europa é só mais um? E outra coisa, você acha que se ele voltasse para o Brasil para treinar, por exemplo, o Atlético Mineiro em 2023, você acha que ele teria sucesso? Põe nos comentários que eu quero muito ver qual é a sua opinião. Então, bom, galera, esse foi apenas o primeiro vídeo dessa sexta-feira. Eu quero logo de cara agradecer a cada um de vocês que acompanharam o vídeo até aqui.
Se tiver gostado, claro, não se esqueça do seu like, porque ele fortalece muito o trabalho do canal. Se inscreva e aí o YouTube sempre vai te enviar todas as novidades. Compartilha, põe a sua opinião aqui nos comentários e me siga também na minha rede social. Valeu? Então, também, não se esqueça que mais tarde tem jogo da seleção e você pode fazer uma grana apostando na BR4Bet. Link para cadastro na descrição. Então é isso, galera. Tamo junto. Até mais tarde, onde eu vou fazer um pós-jogo da seleção. Até o próximo vídeo. Vini Weiner aqui. Valeu, falou e fui!